Hoje nós temos nesta celebração um recordar da nossa fé em relação a Nossa Senhora, a Mãe de Cristo, ou melhor dizendo, a Mãe de Deus. São 4 dogmas marianos que nós temos, ou seja, verdades de fé declaradas pela Igreja em relação a Nossa Senhora. Primeiro, que ela é Mãe de Deus. Sim, isso mesmo, Mãe de Deus, porque Jesus é Deus. Então, os nossos irmãos separados, infelizmente, não reconhecem essa verdade, ficam, não pode ser, como que ela pode ser Mãe de Deus? Ela é Mãe de Deus, sim, Jesus é Deus. Depois, ela é virgem, sempre virgem. A palavra de Deus deixa isso claro para nós. Depois, ela é imaculada, ela não teve pecados. Também isso, a gente encontra passagens bíblicas que nos levam a isso. E finalmente, ela foi assunta ao céu em corpo e alma. Esse é o 4º dogma proclamado em relação a Nossa Senhora. É o mais recente, foi proclamado em 1950, então relativamente pouco tempo atrás, que Nossa Senhora foi em corpo e alma para o céu. Proclamado em 1950, não quer dizer que a igreja já não acreditava nisso. A igreja sempre teve isso na sua tradição, que a mãe de Jesus, quando terminou a sua vida, ela foi aos céus de corpo e alma. Eu estou enfatizando isso de corpo e alma, por quê? Porque todos os santos estão no céu. Porém, todos os santos estão no céu só com a sua alma. O seu corpo, os seus corpos ainda estão na terra, na verdade sepultados. E estão mortos os corpos. Só voltarão à vida quando houver a ressurreição, quando Jesus voltar. Aí os corpos vão voltar à vida. Então os santos, por mais santos que sejam, seus corpos estão aí, enterrados. Temos as relíquias aí, os pedacinhos de ossos desses santos. Nossa Senhora não. Ela está em corpo e alma no céu. É uma graça especial que Deus deu a ela, por ela ser a mãe de Deus, por ela nunca ter tido pecado. Então o seu filho deu-lhe essa graça de que, terminada a sua vida nesse mundo, ela vai em corpo e alma ao céu. Isso diz muito para nós, muita coisa. Quando eu digo que Nossa Senhora foi em corpo e alma, aqui nós já estamos dizendo muita coisa a respeito de nós. Agora nós, eu quero dizer, nós seres humanos. Nossa Senhora é uma de nós, um ser humano também. O ser humano, nós fomos criados por Deus justamente com essa dualidade, corpo e alma. Isso nos caracteriza. Vejam, por exemplo, os anjos. Anjo é só espírito, ou só alma, se nós quisermos dizer. Anjo não tem corpo, então são diferentes de nós. Animais só têm corpo, animais não têm alma, não têm espírito racional, como um ser humano tem, como um anjo tem, então são diferentes de nós. Deus nos colocou na criação nessa forma aí sui generis, nem somos anjos, embora nós tenhamos semelhante aos anjos, a nossa alma, e não somos animais, obviamente. Nós somos filhos de Deus, embora nós tenhamos corpos, carne e osso, como os animais têm. Olha como que Deus, na sua sabedoria, nos fez. Mas aí entra uma outra situação aqui. A alma, então o ser humano não é só alma e nem só corpo, os dois. É uma dualidade sadia, não é dualismo não, é dualidade. Deus os fez assim, isso é muito belo. E nessa criação, Deus também nos colocou que na nossa vida há uma parte mais nobre em nós. E uma menos nobre, podemos dizer assim. A parte mais nobre justamente é a alma. A alma é a sede da inteligência. Nós temos conhecimento, a inteligência. A nossa alma é a sede da inteligência. A alma é a sede da vontade. A vontade é algo espetacular. Nem Deus
nos obriga a nada, ou seja, nem Deus nos força a nada contra a nossa vontade. Deus respeita a nossa vontade. O ser humano, diferente dos animais que se movem por instintos, são obrigados a seguir o instinto, a natureza, embora nós também tenhamos instintos e a natureza nos fala forte, nós temos uma vontade. A nossa inteligência iluminada ajuda a nossa vontade a tomar os seus caminhos, a dar os seus passos. E essa harmonia, essa beleza, nós vemos plena em Nossa Senhora. Nossa Senhora teve na sua alma, sua inteligência iluminadíssima. Iluminada porque ela buscou isso, ou seja, Nossa Senhora, uma mulher simples, uma jovem simples, mas que se voltava, é claro, a aprofundar a sua inteligência, a conhecer, a ver as coisas de Deus, a refletir na sua inteligência. Iluminada pelos dons do Espírito Santo. Nossa Senhora era cheia do Espírito Santo, como mãe de Deus, então a sua inteligência estava iluminada o tempo inteiro por esses dons do Espírito Santo. Uma vez que a sua inteligência era iluminada, o seu corpo, o corpo de Nossa Senhora, seguia a alma. Lembra que eu falei que existe algo mais nobre em nós? A alma é mais nobre. O corpo segue a alma. Deve ser assim. O que Nossa Senhora fazia com o seu corpo, vamos dizer assim? Colocava a serviço. Hoje nós estamos vendo ela visitar Isabel. Ela está visitando a sua prima e lá ela ficou 3 meses servindo. Nossa Senhora coloca o seu corpo a serviço de Isabel, a serviço do menino Jesus, seu filho, a serviço de São José. E para ela, isso é uma maravilha, porque ela está se colocando a serviço, porque a sua vontade, a sua alma diz: eis aqui a serva do Senhor. Eu sou uma serva e essa é a minha vontade. E a minha alegria é servir a Deus. Então nós vemos uma harmonia, uma plenitude em Nossa Senhora, no seu corpo e na sua alma. Então nada mais que natural que, sendo mãe de Deus, não tendo pecado, com uma inteligência puríssima, com uma vontade direta para a vontade de Deus, com o seu corpo a serviço, ela vai para o céu. Seu filho a leva para o céu. E aí, meus irmãos, e agora volta para nós a palavra. Por quê? Porque assim como Nossa Senhora, nos lembremos, ela é uma de nós. Ela não é anjo. Assim como Nossa Senhora, a mesma coisa para nós, que temos uma inteligência, uma alma e um corpo. E aí que a palavra vem dizer para nós, por meio do exemplo de Nossa Senhora, nós precisamos valorizar o mais nobre em nós, que é a nossa alma. O corpo segue a alma. Deve ser assim no plano de Deus. Isso é para nosso bem. Então, à medida que eu for me aprofundando na minha inteligência, procurando conhecer, refletir, discernir o que é o melhor, e uma vez que a minha inteligência vai se elevando, a minha vontade também vai tomando caminhos retos, a minha vontade se coloca numa segunda vontade de Deus, o meu corpo vai seguindo a minha alma, ou seja, vou me colocando também a serviço dos meus, a serviço de uma família, serviço, enfim, de tantas formas. Isso é uma harmonia para o ser humano. Esse é o caminho harmônico para o ser humano. Obviamente que nem o demônio e nem esse mundão querem isso. Justamente por isso nós estamos numa guerra, onde o demônio e o mundão invertem as coisas e dizem para nós o tempo inteiro: o corpo primeiro. E nem falam da alma. Não existe alma. É só o corpo, e o corpo como mero objeto. Só isso. O corpo como mero objeto. E nem se fala de alma. Isso está muito presente em diversas situações.
Dois breves exemplos, bem próximos de nós. Semana passada, teve um ato na Câmara Municipal aqui de Curitiba. E uma vereadora do PSOL, tinha que ser. Essa vereadora do PSOL foi lá e promoveu lá um evento na Câmara em relação à questão das drogas. A princípio, nossa, que coisa boa. Precisamos falar sobre isso. É uma tragédia no nosso mundo, né? A questão das drogas, na nossa sociedade. Porém, o que foi visto lá? Estavam entregando panfletinhos, folders de apologia, defesa, promoção das drogas. Porque nos folders lá, nos negócios que estavam entregando no material, indicando para as pessoas como usarem drogas. Qual a melhor forma de você usar? Qual a melhor forma de você fazer uso dessa droga, daquela outra droga? O que nós vimos ali foi, alguns vereadores denunciaram, foi na verdade uma forma disfarçada, talvez não tão disfarçada assim, de na verdade defender o uso de drogas. Mas o que isso tem a ver, padre, com a assunção de Nossa Senhora? Justamente isso. Essas pessoas, o que importa é o corpo, mas o corpo como mero objeto para um prazer. Então você vai usar droga, você vai ficar doidão, tal, aquela coisa, por um tempo, é claro. Depois vem a angústia, o vazio, o desespero, a morte, o suicídio, a família destruída. Mas não importa. Importa que você promoveu o corpo no seu sentido mais baixo. E a alma? Que alma? Não existe isso, isso é bobeira. O segundo exemplo. Explodiu nas mídias sociais esse youtuber que fez uma denúncia da exploração sexual de crianças. Que não é nenhuma novidade. Nenhuma novidade. Mas foi bom que explodiu isso a partir do vídeo dele. Eu digo que não é nenhuma novidade porque muitos de nós aqui vamos nos lembrar que lá, 20 anos atrás, você já tinha a música da boquinha da garrafa. E muitas famílias, num dia bonito de domingo como hoje, faziam o seu churrasco e colocavam a música bem alta. E às vezes tinha lá uma menininha lá da família, uma filha, uma neta, com um shortinho bem apertado, com seus 9, 10 anos, fazendo a dancinha da boquinha da garrafa. E muitos pais e avós, que coisa bonita, olha só. Para nossa vergonha, gente, isso aconteceu muito. E não duvido se não aconteceu em muitas famílias católicas. Né? É só um exemplo. A sexualização das crianças está aí, né? Há muito tempo. Há muito tempo. Claro que a mídia, e com o avanço ainda maior da internet, claro que isso explodiu de forma muito mais presente, né? Bom, mas o que também é isso? Se não... E as pessoas ganham dinheiro com isso agora, com a monetização. Então o vídeo atinge muita gente e com isso as pessoas ganham dinheiro e tem pais ganhando dinheiro. É isso que foi a denúncia nesse vídeo. Inclusive pais ganhando dinheiro em cima dos filhos, menores em idade, fazendo lá uma dancinha, uma coisa assim e tudo mais, né? Mas, de novo, é o corpo da pessoa, e aqui nós estamos diretamente da mulher, né? Às vezes de uma criança ainda, uma jovenzinha, é o corpo da pessoa sendo explorado. E, novamente, e a dignidade da pessoa? E a dignidade da alma? Que alma? Que alma? Isso é um papo careta, né? Não existe alma. Existe o corpo e existe o corpo aqui agora. Existe o corpo para o prazer momentâneo. Existe o corpo para curtir momentâneo. E essa mentalidade está aí no mundão. Essa mentalidade está aí porque não tem fé nessas pessoas.
Hoje, quando Nossa Senhora visita Isabel, o elogio de Isabel, que estava cheia do Espírito Santo para Nossa Senhora, é: bendita aquela que acreditou. Como você acreditou, Maria, diz Isabel para ela. Como você acreditou, você é bendita, porque o Senhor faz grandes coisas na tua vida. E Nossa Senhora também, cheia do Espírito Santo, está dizendo: sim, Ele fez maravilhas em mim. Inclusive, nessas maravilhas, Ele a levou depois para o céu. Mas veja, porque existe uma fé. E como Nossa Senhora é cheia de fé, a sua alma e o seu corpo, ou seja, a sua pessoa, o ser humano é uma pessoa, alma e corpo. A sua pessoa segue no caminho de Deus da dignidade. Quando não existe fé, uma fé real, verdadeira, a pessoa se perde porque ela não busca a sua dignidade. E ela vai por um caminho que ela se torna, ou é tornada, um mero objeto. E é essa a situação que nós vivemos na nossa sociedade. É muito bom que haja uma denúncia de exploração de menores, isso é muito bom. Mas, na verdade, nós precisamos ir mais a fundo nessa reflexão. E a reflexão mais a fundo é: quem é o ser humano? Quem é o ser humano? Isso é antropologia, ou seja, é o estudo do ser humano. Mas não uma mera antropologia, uma antropologia teológica, ou seja, o que Deus diz que é o ser humano. Quem é o ser humano aos olhos de Deus? O ser humano aos olhos de Deus é um ser criado à imagem de Deus, corpo e alma, onde a dignidade da sua alma, sua inteligência, sua vontade, conduz esse ser humano, e o seu corpo segue esse caminho. Isso é a verdade. É isso que a palavra nos traz. Como eu disse, o mundão não. O mundão inverte as coisas. Não se fala de alma, não existe alma. Para quem propõe as drogas, não está nem aí com alma, salvação, vida eterna, céu. Tudo isso é bobeira. Para quem propõe as drogas, o que importa é o prazer momentâneo e, claro, ganhar dinheiro com isso. Porque tem gente que ganham na casa dos bilhões com a indústria das drogas. Então, quem propõe as drogas não está nem aí com céu, eternidade, alma, nada. E assim vai a sexualização das crianças e tudo mais. Então, meus irmãos, hoje, essa celebração de hoje, ela é profundíssima para nós. Não é só dizer: Nossa Senhora está no céu em corpo e alma. Sim, mas na verdade é entender que Deus está dizendo muito mais para nós hoje. Deus está dizendo para nós hoje olharmos para ela, a maravilha que o Senhor fez na vida dela, e nos voltarmos a nós, as maravilhas que o Senhor tem para nós. E como que nós, assim como ela, devemos dar passos na nossa caminhada, na nossa dignidade de ser humano. Nós não podemos nos tornar idiotizados pelo mundo, pelas mídias. Nós não podemos cair numa situação de sermos idiotas, conduzidos assim como Maria vai com as outras, em bobeiras da mídia, disso e daquilo, de pessoas que não têm fé. Não. Nós temos que olhar para os ensinamentos do Senhor e dizer: agora eu sei qual que é o meu caminho. Eu sei a dignidade, eu sei o chamado que Deus tem para mim, para a minha vida. E diante disso, quando eu tiver essa responsabilidade, eu sei o que eu devo conduzir também os meus. Que Deus nos dê essa graça de cada dia seguirmos os caminhos de Nossa Senhora, das maravilhas que o Senhor fez na vida da sua mãe.